Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Seitas, religiões e práticas na nova era. A quinta coluna da bruxaria a operar está em contínua expansão. Uma das frentes principais é a variedade de seitas, religiões e filosofias que estão agrupadas sob a bandeira da nova era. Infelizmente, há muitas pessoas que se consideram cristãos que estão a ser arrastadas pelas suas promessas sedutoras e terminologia enganadora. Aqueles que querem manter a linha e uma boa saúde, por exemplo, por vezes não se apercebem de que muitas das lojas de macrobiótica estão permeadas de produtos e ensinamentos da nova era. Da mesma forma, há muitas pessoas que são atraídas para o oculto e expostas a forças demoníacas através do hipnotismo. Algumas pessoas têm curiosidade sobre o hipnotismo e veem-no como um passatempo inocente, talvez pela influência da televisão. Outras pessoas ficam debaixo do poder de Satanás quando procuram um médico em busca de tratamento para problemas psiquiátricos ou como uma forma de anestesia para procedimentos cirúrgicos. Outra prática oculta que abre a porta a demônios é a acupuntura. Hoje em dia, alguns médicos e outro pessoal médico justificam o seu uso alegando que funciona, mas ao investigarmos as suas bases ocultas, iremos verificar que, em última análise, a acupuntura nunca irá promover o bem-estar daqueles que se submetem a ela. O aviso que se segue vem de um médico chinês da Malásia. Há cerca de 8 anos, num retiro em Singapura, Deus falou comigo acerca dos perigos da acupuntura e da sua ligação com o oculto, especialmente a sua origem inseparável com a religião tradicional chinesa. Renunciei imediatamente à prática da acupuntura, algo que aprendi em Hong Kong e que pratiquei com sucesso durante 5 anos. Assim que regressei a casa, anunciei perante os meus surpreendidos colegas médicos, enfermeiros e pacientes que a acupuntura é perigosa e que eu havia renunciado a ela e que iria deixar de praticá-la. Reuni todas as minhas máquinas, agulhas, livros, diploma e diagramas e fiz uma grande fogueira pública com tudo aquilo. Aqueles objetos valiam cerca de $15.000, mas as bênçãos posteriores foram de valor incalculável. Por quê? 1. A minha esposa, que sofria de enxaqueca crônica e que se tinha submetido a várias sessões de acupuntura realizadas por mim, foi imediatamente curada sem medicamentos ou oração. 2. O meu inexplicável medo da escuridão desapareceu imediatamente. 3. A minha prática da medicina, em vez de sofrer perdas, recebeu uma duplicação de bênçãos. Há cerca de 3 anos, deparamos-nos com um caso muito raro durante uma reunião de cura em Cochin, no leste da Malásia. Uma senhora cristã veio à frente para receber oração por causa do seu reumatismo. Assim que começamos, o Senhor deu uma palavra de conhecimento de que no passado ela havia se submetido a um tratamento de acupuntura. Ela confirmou o fato, mas sempre que tentava renunciar a isso, era atirada para o chão, aos gritos e cheia de dores. Compreendemos que estava a ser atormentada por demônios que haviam entrado no seu corpo através da acupuntura. Depois de termos tomado autoridade sobre os demônios e de os expulsarmos no nome do Senhor Jesus Cristo, ela foi liberta e totalmente curada. Então ela disse-nos que todas as vezes que tinha tentado renunciar à acupuntura, havia agulhas invisíveis que se espetavam nas partes do corpo que ela tinha anteriormente submetido a tratamento. Vou terminar por relatar um caso trágico. O irmão cristão que me ensinou a acupuntura sofria de uma grande depressão e suicidou-se
em circunstâncias misteriosas. O mundo não conhece toda a verdade, porque ele tinha tudo na vida, mas eu penso que sei. Ele ficou debaixo de uma maldição e pagou-a com a sua própria vida. 4. Uma obra da carne. Natureza pecaminosa. Agora que já analisamos 3 das principais formas de bruxaria, enquanto força sobrenatural, a forma aberta, pública, a forma secreta e a quinta coluna, temos de expor a raiz. É a forma menos conhecida. No entanto, ela permeia a sociedade e a igreja. Em Gálatas 5:19 e 21, Paulo faz uma lista das obras da carne, natureza pecaminosa. A certa altura, ele menciona idolatria, bruxaria ou idolatria e feitiçaria. Tal como afirmei no início deste capítulo, a raiz da bruxaria está na nossa carne, a nossa natureza caída, rebelde e pecaminosa. Esta natureza manifesta-se, muitas vezes, mesmo na infância, através de tentativas para controlar as outras pessoas. Sentimos-nos seguros se pudermos controlar os outros. Assim, já não nos podem ameaçar. Eles fazem o que nós queremos. Por outro lado, Deus nunca tenta controlar-nos. Ele respeita o livre-arbítrio que deu a cada um de nós, embora nós sejamos responsáveis pela forma como usamos essa liberdade. Há 3 formas através das quais o desejo de controlar os outros é exprimido: manipulação, intimidação e domínio. O objetivo é dominar. As pessoas que reconhecem ser mais fracas do que aquelas a quem tentam controlar tendem a manipular. Aquelas que se sentem mais fortes tendem a intimidar. Mas o objetivo final é o mesmo: dominar, ou seja, controlar as outras pessoas e fazer com que elas façam o que nós queremos. Há muitas relações familiares que retratam esta situação. Os maridos intimidam as suas mulheres através de ataques de cólera ou mesmo de violência. As mulheres manipulam os maridos através das suas lágrimas e sentimentos de mágoa, e muitas vezes fazendo-os sentir-se culpados por causa das suas falhas. Os pais intimidam os filhos frequentemente, mas por sua vez, os filhos podem tornar-se peritos em manipular os seus pais. Uma das principais ferramentas da manipulação é a culpa. Uma mãe é capaz de dizer ao filho: querido, se gostas da mãe, vai lá ao café comprar um maço de cigarros. Como é que isto afeta a criança? Ele vai sentir-se culpado se não fizer aquilo que a mãe lhe pediu. A sua atitude será tomada como um sinal de que ele não gosta dela. Esta não é a forma correta de tratar uma criança. Por sua vez, uma criança pode manipular sua mãe. Enquanto ela recebe visitas, o filho vem e pede-lhe para ver um programa de televisão que ele não pode ver. Ele sabe que a sua mãe tem muito cuidado para o proteger de influências negativas, mas calcula que ela irá preferir fazer-lhe à vontade do que vê-lo a ter um ataque de mau humor em frente das suas visitas, se lhe recusar o que ele lhe pediu. Assim que aprendermos a reconhecer o desejo de controlar os outros como uma força maligna e negativa, iremos vê-la operar em muitas áreas diferentes. Na religião, pode acontecer no modo como o pregador apela para a oferta. Deus mostrou-me que há 10 pessoas aqui esta noite que irão dar $10.000 cada. Ou então, mostre imagens comoventes de crianças a morrer de fome numa terra distante, e todo aquele que não responder ao apelo é incitado a sentir-se culpado. Talvez eu seja uma dessas 10 pessoas. Ou então, se eu não der alguma coisa para aquelas crianças, é porque não tenho compaixão. Na política, pode expressar-se no modo como um candidato apela sutilmente para preconceitos raciais com o intuito de ganhar votos. Nos negócios, aquela situação é frequentemente expressa através da publicidade que seduz as pessoas a querer aquilo que não precisam e a comprar aquilo que não podem pagar. Em qualquer um dos casos, é algo maligno. Quando reconhecemos que estes artifícios encobrem a bruxaria, compreendemos que na nossa cultura contemporânea
estamos a ser continuamente expostos à sua pressão. Isto dá um novo significado à afirmação de Paulo em 2 Coríntios 4:4, de que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quando alguém cede repetidas vezes a qualquer concupiscência da carne, isso pode abrir caminho para o demônio correspondente entrar. Isto aplica-se a todas as obras da carne registradas em Gálatas 5:19 e 21. Uma pessoa que cede regularmente à fornicação, ciúme ou inveja, para nomear apenas 3, irá provavelmente ser submetida à influência do demônio correspondente. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isto aplica-se da mesma forma à bruxaria. As pessoas que usam habitualmente a manipulação ou a intimidação para controlar outras pessoas irão ser submetidas à influência de um demônio de bruxaria. Depois disso, deixarão de ser capazes de se relacionar com alguém senão através dessas táticas. A partir daí, não será apenas a carne a operar, mas um novo poder sobrenatural que pode fazer com que as pessoas controladas entrem numa condição espiritual de escravidão. Já tive a oportunidade de ver este poder demoníaco a operar entre mãe e filha. Uma mãe que pode decidir que a sua filha deve casar com um homem de um determinado estatuto social ou raça. Mas se o homem que a filha escolher não for de encontro aos critérios da mãe, o espírito de bruxaria da mãe irá fazer com que ela reaja de maneira que, na verdade, ela estará a lançar uma maldição sobre a sua filha e o seu, talvez, futuro genro. A maldição pode adquirir uma forma verbal. Se te casares com esse homem, nunca vais ter o suficiente. Ele nunca vai poder providenciar para as tuas necessidades. Como resultado, o casal irá debater-se continuamente com pressões e frustrações para as quais não irão encontrar uma razão óbvia. O demônio de bruxaria também pode operar em muitos outros tipos de relacionamentos. Por vezes, um pastor tenta controlar os membros da equipe com quem trabalha ou mesmo toda a sua congregação. Um homem de negócios pode intimidar aqueles que ele chefia. Um líder político desvia a atenção do povo das suas necessidades iminentes ao instigar o ódio contra uma nação inimiga. Sempre que este tipo de relacionamento de controle existe entre duas pessoas, a pessoa que é controlada precisa quase sempre de libertação de feitiçaria. Do mesmo modo, a pessoa que exerce o controle precisa de ser liberta de bruxaria. Mas cada pessoa tem de reunir as condições para ser liberta. Por um lado, a pessoa que exerce o controle tem de se arrepender e renunciar ao seu desejo de controlar. Por outro, a pessoa que é controlada tem de se arrepender por se submeter a esse controle e tem de quebrar esse relacionamento que os uniu. A saída. No capítulo 21, irei ensinar minuciosamente acerca de como ser liberto, mas quero dizer neste ponto que aquelas pessoas que participaram em adoração satânica e que exerceram o poder que Satanás lhes deu têm de estar muito determinadas, tal como eu disse à mulher do Texas, para que possam ser libertas. A batalha espiritual irá ser provavelmente muito intensa. Uma vez, a Lídia e eu fizemos parte de um grupo de pequeno que estava a ministrar a uma jovem que nos disse que já tinha sido uma sacerdotisa de Satanás, mas que se tinha arrependido e desejava ser liberta. A uma dada altura, ela mostrou-nos o seu anel que simbolizava o seu casamento com Satanás. Perante a nossa insistência, finalmente ela acabou por retirar o anel, mas aí o demônio forçou-a a engoli-lo. Um dos nossos obreiros, um jovem, recebeu uma unção especial de fé e ordenou a mulher para regurgitar o anel, o que ela fez imediatamente.
Então o jovem pegou no anel e lançou-o num lago perto dali. A libertação daquela jovem foi consumada quando ela fez uma confissão pública a um grupo de cristãos e queimou todas as roupas que tinha usado enquanto adorava Satanás. Isto estava de acordo com a exortação bíblica parodiando até a túnica manchada da carne. Judas 23. No entanto, a experiência de libertação em si não representa o fim do conflito. Uma pessoa que fez um compromisso consciente e incondicional com Satanás continua a ser vista por ele como sua propriedade, a ele submetida através de cativeiro eterno. Ele irá tentar restabelecer o seu controle continuamente, usando todo tipo de demônios que ele comanda. Deste modo, alguém que anteriormente tenha sido vítima de Satanás irá precisar da ajuda de um conjunto de crentes empenhados para permanecerem com ele. Necessita de aprender a resistir a todas as pressões, afirmando e reafirmando continuamente as escrituras que garantam libertação e vitória. Nesta situação, Jesus é o nosso exemplo. Sempre que ele foi abordado por Satanás com uma tentação, ele contrapôs com uma resposta suficiente. Está escrito, Mateus 4, 1, 11. Satanás não tem qualquer resposta para contrapor a palavra escrita de Deus. Na sabedoria de Deus, este processo de resistir continuamente a todas as pressões demoníacas deve ser um propósito positivo. Quando uma pessoa é escravizada por Satanás, as paredes internas da sua personalidade são arruinadas. Depois da libertação, para que possa manter a liberdade, as paredes de proteção têm de ser reconstruídas. A contínua e repetida afirmação das escrituras apropriadas reconstrói gradualmente as paredes. Uma vez reerguidas, as pressões satânicas irão diminuir gradualmente e irão acabar por cessar. Satanás é demasiado esperto para enviar suas tropas para uma batalha que ele já sabe que não pode ganhar. Como é que as pessoas se podem proteger do engano? Existe apenas uma porta, tal como eu expliquei no capítulo anterior, que conduz ao reino de Deus, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Aqueles que entram no reino do sobrenatural, através de qualquer outra porta, estão no reino das trevas, não no reino da luz. Temos de vigiar, tal como irei explicar no capítulo 16, para não sermos enganados a seguir outro Jesus, um que não corresponda com o Jesus que é retratado na Bíblia e que não nos vai conduzir à verdade. Existe também apenas um padrão absoluto da verdade. Em João 17,17, Jesus diz ao Pai, a tua palavra é a verdade. Tudo aquilo que não está em harmonia com a Bíblia é erro. Por esta razão, é importante que nós estudemos as verdades e os princípios básicos da Bíblia, para que estejamos sempre prontos a aplicar este ensino a tudo aquilo que reivindica a nossa confiança. Mas, novamente, precisamos de vigiar. Nem todos aqueles que citam a Escritura fluentemente são obedientes a ela. Vê o meu livro Proteção contra o Engano. Vamos passar à sexta questão, mais colocada em relação ao reino demoníaco. 16. Os cristãos podem precisar de libertação de demônios? Esta sexta questão é a que me tem perguntado mais do que por qualquer outra. Muitas vezes ela é colocada num tom de voz incrédulo, implicando que a resposta esperada é não. A uma dada altura, houve uma publicação oficial de uma das maiores denominações, que classificou de heréticos a mim e ao Dom Basban, porque nós andávamos a expulsar demônios de cristãos. O que é que nós devemos fazer? Perguntei ao Dom. Deixar as pessoas com demônios? A acusação feita contra nós era, obviamente, baseada na suposição de que os cristãos nunca poderiam ter demônios que precisassem de ser expulsos. Mais tarde, esta acusação foi aparentemente esquecida, porque as igrejas que pertenciam àquela denominação têm me convidado desde então a ministrar a libertação. Em mais de 30 anos, nunca ouvi ou li
uma apresentação razoável, fundamentada nas Escrituras, sobre a posição doutrinal de que os cristãos nunca poderão necessitar de libertação de demônios. Aqueles que acreditam nisso, tal como eu disse no capítulo 5, parecem considerá-lo tão óbvio que nem sequer necessita de ser confirmado pela Escritura. Mas as implicações de uma tomada de posição assim podem ser, no mínimo, surpreendentes. Um jovem cristão disse-me que o irmão Jones, um evangelista bem conhecido, tinha orado por ele e que ele tinha sido liberto de um demônio de nicotina. Eu pensava que o irmão Jones não acreditasse que um cristão pudesse ter um demônio. Respondi. Tem razão, disse o rapaz. Mas quando o irmão Jones orou por mim, ele não sabia que eu já era cristão. Isto deixou-me a pensar. Nesse caso, pensei para comigo. Poderia parecer que os que não são crentes têm uma vantagem justa sobre os cristãos, porque eles podem receber a oração de libertação de um demônio, mas assim que se tornam cristãos, deixam de poder receber. O termo cristão significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Antes de prosseguir, preciso esclarecer o uso que faço da palavra. Irei basear a minha definição em João 1, 11 e 13. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, literalmente autoridade, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por cristão quero dizer alguém que se arrependeu dos seus pecados e que pela fé pessoal recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Como resultado, esta pessoa nasceu de Deus, ou seja, nasceu de novo. Vê João 3, 5, 8. Outra maneira de descrever um cristão é como alguém que satisfaz a condição para a salvação afirmada por Jesus em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta pessoa ouviu e creu no evangelho, foi batizada e por isso é salva. Será que uma pessoa assim pode vir a necessitar de ser liberta de demônios? Isso depende, em parte, do modo como a pessoa foi levada à salvação ou ao novo nascimento. No ministério de Filipe, na Samaria, as pessoas receberam uma manifesta libertação de demônios e mais tarde creram e foram batizadas nas águas. Vê Atos 8, 5, 13. Seria razoável assumir que a maior parte delas não precisava de mais libertação. No entanto, há aqui uma exceção digna de ser registrada. Simão, o feiticeiro, encontrava-se entre aqueles que creram e foram batizados. Contudo, mais tarde, quando ele ofereceu dinheiro a Pedro, pelo poder de transmitir o Espírito Santo às pessoas, Pedro disse-lhe: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8, 20 e 21. Seria imprudente assumir que Simão já não necessitava de ser liberto de demônios, mesmo depois de ter crido e sido batizado. Suponhamos, contudo, que Filipe tinha seguido um padrão diferente de evangelismo, um que é comum nos nossos dias. Suponhamos que ele pregara o evangelho às pessoas da Samaria e que depois, sem falar com os demônios, convidara as pessoas a virem à frente, pronunciar uma oração, assinar um cartão de decisão ou receber ensino de um conselheiro. Qual teria sido o resultado? Eles teriam sido salvos ou nascidos de novo, mas poderiam ainda ter precisado de libertação de demônios que estavam neles, antes de serem tornados cristãos. Quero realçar que não estou a criticar esse tipo de evangelismo. Eu próprio já o pratiquei. Estou apenas a mencionar que ele não produz necessariamente os resultados que se seguiram ao ministério de Filipe, na Samaria. Ele deixa em aberto a possibilidade de que as pessoas que respondem
ao apelo, ainda podem ter demônios com os quais é preciso lidar. Isso não significa que eles não são cristãos. Significa que alguns deles ainda podem precisar de libertação. O que é que acontece quando se nasce de novo? Assim, é necessário analisar com maior precisão o que é que acontece quando uma pessoa é nascida de novo. O que é que acontece no mínimo e o que acontece no máximo. Quando as pessoas recebem o poder, ou literalmente, tal como vimos acima, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, essa autoridade é eficaz apenas na proporção em que é usada. Um professor pode ter autoridade, mas se ele não a usar, os seus alunos tornar-se-ão indisciplinados e desordeiros. Se uma brigada da polícia não fizer uso da sua autoridade, o crime irá continuar a proliferar. O mesmo se passa com o novo nascimento. Creio que o seu potencial é ilimitado, mas o seu desenvolvimento depende do uso que cada crente faz da autoridade que lhe é dada por Deus. Uma pessoa pode escolher o mínimo e tornar-se apenas um respeitável membro da igreja. Outra pessoa pode tentar alcançar o máximo e tornar-se um conquistador de almas ativo e dedicado, até mesmo ser um pregador que alcança milhões, ou um intercessor que alcança muitos para o Senhor em oração. A diferença reside no grau com que cada pessoa faz uso da autoridade que lhe é dada por Deus. Uma das formas específicas de autoridade que é adquirida com o novo nascimento é a autoridade para expulsar demônios, tanto de nós próprios como de outras pessoas. Quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ele respondeu: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 17 e 19. Contudo, esta autoridade só é efetiva na medida em que nós fazemos uso dela. Por vezes, os demônios saem automaticamente, mas normalmente eles têm de ser expulsos. Há duas circunstâncias diferentes nas quais um cristão pode ser confrontado com a necessidade de lidar com demônios. 1. Já havia demônios nele antes de se tornar cristão. 2. Demônios entraram nele depois de ter se tornado cristão, quando os demônios já se encontravam na pessoa. Vamos considerar em primeiro lugar o caso de uma pessoa que já tem demônios quando procura salvação. Ainda não consegui encontrar uma passagem na Escritura que sugira que os demônios irão sair automaticamente nesse momento. De fato, o ministério de Filipe na Samaria sugere o oposto. Se os demônios tivessem deixado as pessoas automaticamente no momento em que elas creram e foram batizadas, por que é que Filipe teria gasto tanto tempo e energia a expulsá-los? Ele podia apenas ter batizado os novos crentes, o que teria eliminado os demônios. Então, logicamente, se um evangelista não seguir o padrão de Filipe, pregando o evangelho e expulsando demônios, muitos irão crer e ser batizados sem ser libertos de demônios. Isto pode aplicar-se a muitos cristãos de hoje. Assim, vamos considerar o que é que acontece no geral quando uma pessoa nasce de novo, sem fazer qualquer referência específica a demônios. A Escritura não sugere que todos os novos cristãos ficam automaticamente isentos de todas as consequências daquilo que lhes aconteceu antes de se tornarem crentes. Vamos ter em consideração o seguinte: uma mulher que sofre de sinusite crônica, causada por uma bactéria, ela torna-se cristã e a sinusite permanece. A explicação natural é de que a sinusite ainda é causada pela mesma bactéria. Ninguém tentaria contradizer esta conclusão com razões de doutrina. Vamos agora considerar um homem que sofre de grandes problemas emocionais, causados por demônios. O homem torna-se cristão, mas os problemas continuam. Há alguma razão nas Escrituras que nos faça questionar se os seus problemas emocionais ainda são causados por demônios? Um filho de pais alcoólicos, por exemplo, pode ter sido exposto a demônios
de raiva e medo. Se mais tarde ele se tornar crente, mas continuar sujeito a acessos incontroláveis de raiva e de medo, a explicação óbvia é a de que os demônios de raiva e medo ainda precisam de ser expulsos. O mesmo se aplica àquelas pessoas que se expuseram a demônios através do envolvimento com drogas, álcool, imoralidade sexual ou com o oculto. Se quando eles se tornarem cristãos, ainda estiverem sujeitos a algumas forças malignas, às quais se expuseram anteriormente, a explicação é simples. Eles precisam de ser libertos dos demônios que causaram a sua sujeição. Mas Deus seja louvado. Como cristãos, temos à nossa disposição a autoridade de Jesus e podemos lidar com todas as formas de pressão demoníaca às quais nos possamos ter exposto. No entanto, essa autoridade não é eficaz até que seja exercida em fé ativa. A doutrina de que os cristãos já não estão sujeitos a qualquer atividade demoníaca pode conduzir a um de dois resultados infelizes. Ou o crente cede às pressões demoníacas, fazendo um comentário do gênero "não consigo evitar, eu sou assim", ou então vai tentar suprimir as pressões interiores e, dessa forma, despender muita energia espiritual, que poderia ser usada com fins mais positivos. Em ambos os casos, a solução para essa pessoa, tanto prática como bíblica, é tratar os demônios como demônios que são e usar a autoridade que lhe foi dada por Deus para os expulsar. Depois de tudo isto, temos de deixar sempre espaço para a soberania de Deus. A minha própria experiência de salvação é um caso a ter em conta. Tal como disse anteriormente, eu estava profundamente embrenhado na filosofia grega e envolvido com o yoga, quando vim ao Senhor. Durante a noite em que tive um encontro soberano com Jesus Cristo, eu estava deitado de costas no chão do quarto da minha caserna há mais de 1 hora. Primeiro chorei convulsivamente, depois uma onda de alegria despertou dentro de mim e comecei a fluir em ondas de riso. Antes dessa experiência, eu reconhecia que Jesus era um grande ensinador e um ótimo exemplo, mas não Filho de Deus. Contudo, na manhã seguinte, soube sem qualquer processo intelectual que Jesus é o Filho de Deus. Anos mais tarde, depois de ter começado a ministrar libertação a outras pessoas, apercebi-me de que naquela noite eu tinha sido liberto de um demônio de yoga, o qual me tinha impedido de ser capaz de crer em Jesus como Filho de Deus. Outras pessoas receberam libertação de um demônio de nicotina ou de álcool ao orarem uma simples oração, sem saberem que os demônios existiam. Mais uma vez, um filho de pais cristãos, temente a Deus, pode receber a salvação muito novo, sem nunca ter sido exposto a demônios. No entanto, não possuímos qualquer base da Escritura que nos faça assumir que esta liberdade é conseguida automaticamente. Sempre que encontramos demônios, a resposta das Escrituras é expulsá-los, exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Quando os demônios entram na pessoa posteriormente. Chegamos agora à segunda questão. Os demônios podem entrar numa pessoa depois dela se ter tornado cristã? Seria inocente da nossa parte assumir que ser nascido de novo significa que nunca mais estaremos sujeitos à pressão demoníaca. Pelo contrário, é mais provável que Satanás aumente as suas pressões contra nós quando nos tornamos cristãos, especialmente se representarmos uma perigosa ameaça ao seu reino. E isto é ainda mais real para aqueles cujo modo de vida anteriormente se sujeitava a ele. Ao termos em consideração algumas passagens relevantes do Novo Testamento, precisamos de recordar que todas as epístolas foram especificamente dirigidas a cristãos e não a não crentes. As promessas e os avisos aplicam-se do mesmo modo aos cristãos. Seria ilógico reclamar as promessas para nós próprios, mas aplicar os avisos a descrentes. Para além disso,
devemos nos lembrar de que não temos o direito de reclamar qualquer promessa, a não ser que tenhamos satisfeito as condições específicas requeridas. Há muitos avisos feitos a cristãos para que permaneçam em alerta contra os ataques de Satanás. Pedro, ao falar especificamente com cristãos, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:8-9. Há duas partes distantes na admoestação de Pedro. Primeiro, devemos ter domínio próprio e ser vigilantes. De outra forma, não iremos detectar a presença ou atividade de demônios. Segundo, devemos resistir a pressões demoníacas, tomando uma posição firme contra elas. Se obedecermos a essas instruções, seremos vitoriosos. Mas se não tivermos domínio próprio e não formos vigilantes, não iremos saber reconhecer e resistir aos nossos inimigos. Então, eles irão invadir-nos e tentar destruir-nos. O maior erro que podemos cometer é agir como se não houvesse perigo. Certas passagens no Novo Testamento avisam-nos explicitamente contra o perigo de nos expormos a demônios. Uma das ferramentas que Satanás usa regularmente para atingir esse objetivo é o engano. Em 1 Timóteo 4:1, o aviso de Paulo é urgente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo fala acerca de pessoas que, ao cederem à influência de demônios, apostarão da fé. É óbvio que não poderiam apostatar da fé se anteriormente não tivessem permanecido na fé. Enquanto cristãos, aparentemente, eles tinham se exposto a demônios enganadores e, consequentemente, tinham se afastado da sua fé em Cristo. A nossa única proteção é permanecermos vigilantes a toda hora e rejeitar resolutamente todas as pressões demoníacas e enganos que vêm contra nós. Paulo dá um aviso semelhante aos cristãos de Corinto, ainda que algumas pessoas hoje em dia ensinem que os cristãos devem ser libertos de todo o medo do engano. É óbvio que Paulo não tinha recebido esse tipo de ensinamento. Ao falar para cristãos que eram o fruto do seu próprio ministério, ele escreve: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. No versículo seguinte, Paulo faz avisos contra qualquer falso ensinador que possa surgir. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Versículo 4. Há 3 partes neste aviso de Paulo. Em primeiro lugar, o enganador prega outro Jesus. Segundo, aqueles que aceitam esta mensagem enganosa recebem outro Espírito, que não o que haviam recebido antes. Terceiro, abraçam outro Evangelho, que não o primeiro. Estes cristãos haviam recebido o Espírito Santo através do ministério de Paulo. Por isso, quando ele se referiu a outro Espírito que não haviam recebido, ele estava a referir-se a um Espírito que não era santo, ou seja, um demônio enganador. Eis então um exemplo nítido de como os cristãos que nasceram de novo e receberam o Espírito Santo podem ser tentados a receber um espírito falso, um demônio. O que é que poderia abrir as portas para esse demônio? Sem dúvida, aceitar uma mensagem que apresenta outro Jesus. Esta é a raiz do problema. Assim que os cristãos colocam a sua fé noutro Jesus, recebem outro Espírito.
isto é, um demônio, e começam a crer noutro evangelho. Deste modo, é lógico perguntar se hoje em dia há ensinadores na igreja que pregam outro Jesus. A resposta é um sim, enfático. Há, por exemplo, um Jesus que é famoso em alguns países da América do Sul. Ele é encarado como um revolucionário marxista, defendendo a causa dos pobres e preparado para organizar uma revolução armada contra os capitalistas. Há outro Jesus que é famoso nas esferas da nova era. É um guru do Oriente que combina a mensagem do Evangelho com os ensinamentos esotéricos do hinduísmo e do budismo. Mas o Jesus bíblico, que é criador de todas as coisas e juiz de todos os homens, nunca é apresentado. Depois há um Jesus que apela aos que se inclinam mais para o humanismo. Ele fala constantemente acerca de amor e perdão, mas nunca menciona nem o inferno, nem o arrependimento. Jesus é apresentado apenas como Salvador e nunca como juiz. E nunca há lugar para a parábola sobre o rico homem que encerra com estas palavras: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Luke 19:27. Também existe a versão tipo Papai Natal, em que Jesus diz às pessoas que só têm de crer e receberão tudo aquilo que pedirem, desde o emprego mais bem pago até ao carro muito caro, passando pela casa com uma piscina. Mas também este tal como Jesus humanista nunca menciona o inferno, nem exige arrependimento ou santidade. Tragicamente, muitos cristãos contemporâneos estão a ser seduzidos e a aceitar um Jesus falso e não bíblico, que corresponde a qualquer uma daquelas formas. Ao aceitarem outro Jesus, estão a receber outro espírito, ou seja, um demônio. Este não é um assunto teórico ou doutrinário que mereça uma discussão abstrata. É uma questão de vida ou morte eterna, em relação à qual os verdadeiros ministros de Cristo são obrigados a avisar o povo de Deus. Os cristãos são vulneráveis a esse tipo de engano, em parte devido a uma ênfase doutrinária errada em muitas das pregações contemporâneas. Isto realça desproporcionadamente certas experiências momentâneas, mas nunca ensina as pessoas sobre as mudanças que têm de ocorrer no seu modo de vida, as quais por si só podem validar essas experiências. A necessidade de obediência contínua. Nascer de novo é uma experiência maravilhosa, talvez a mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas é apenas um nascimento. O seu valor reside na nova vida, para a qual ele é a porta de entrada. Os cristãos que não progridem na sua experiência são como crianças, cujos pais continuam a celebrar os seus aniversários, sem nunca os equipar com o sustento e treino que eles necessitam para virem a ser adultos responsáveis. Outros cristãos dão destaque ao batismo no Espírito Santo, mas não deixam espaço para o trabalho contínuo do Espírito nas suas vidas. Jesus disse que quando um crente recebe o Espírito, rios de água viva fluirão da sua vida. João 7, 38 e 39. No entanto, alguns cristãos nunca receberam mais do que uma poça, ou na melhor das hipóteses, um lago. Não há o fluir contínuo do Espírito no seu dia a dia. De novo, alguns cristãos dão pouca importância à necessidade de uma vida de obediência e santidade contínuas. Contudo, Jesus desafiou as pessoas do seu tempo com a seguinte questão: e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Chamar Jesus de Senhor sem lhe obedecer é hipocrisia e não providencia qualquer proteção contra os ataques de Satanás. Alguns cristãos afirmam que estão automaticamente protegidos de todo o ataque demoníaco através do sangue de Jesus. De fato,
Deus dá-nos proteção total através do sangue. No entanto, mais uma vez, esta dádiva depende do nosso cumprimento dos seus requisitos. O apóstolo Pedro diz-nos que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Um modo de vida obediente é o requisito para ser protegido pelo sangue de Jesus. O seu sangue não é aspergido naqueles que persistem na desobediência. Isto é exemplificado através do registro da primeira Páscoa no Egito, quando Moisés disse aos israelitas: então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Êxodo 12:22. Os israelitas estavam protegidos não por serem israelitas, mas porque obedeceram às instruções de Deus em relação ao sangue e permaneceram dentro das suas casas. Eles estavam do lado certo, do lado do sangue. Se o filho varão tivesse saído das suas casas, eles teriam sofrido o mesmo destino que os egípcios. O mesmo se aplica a nós cristãos. A nossa proteção contra Satanás não depende apenas do fato de que somos cristãos, mas de obedecermos às direções de Deus. O sangue, tal como já afirmei, não protege aqueles que permanecem na desobediência. O apóstolo João afirma de um modo maravilhoso o poder do sangue de Jesus para lidar com o pecado das nossas vidas. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Há aqui alguns pontos importantes que devemos ter em conta. Primeiro, a palavra do início da frase se indica que é uma condição que tem de ser preenchida. Se a condição não é preenchida, os resultados prometidos já não se podem aplicar. A condição é, se andarmos na luz. As duas consequências são: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Segundo, todos os verbos indicam uma continuidade no presente. Se andarmos continuamente, temos comunhão continuamente. O sangue nos purifica continuamente. João não está a falar de uma experiência acabada, que não necessita de ser repetida. O fato de termos preenchido todos os requisitos ontem não significa que estamos a preenchê-los hoje. Tal como o padrão da Páscoa, Deus requer uma obediência a cada momento para que possamos ter a proteção do sangue. Também temos de verificar que o primeiro resultado de andarmos na luz é o fato de que temos comunhão com os nossos irmãos crentes. Se negligenciarmos isto, já não estamos a andar na luz. E se não estamos na luz, então, o sangue de Jesus já não nos está a purificar. O sangue não nos purifica enquanto andarmos nas trevas. Ainda que possa parecer estranho, as pressões demoníacas que Satanás dirige contra nós podem, na verdade, operar para nosso bem. Elas podem relembrar-nos a nossa necessidade de caminharmos em obediência a Deus a cada momento. Talvez essa seja uma razão pela qual Deus permite esses acontecimentos. Um homem que amava Jesus. O testemunho que se segue, pertencente a um funcionário de um hospital psiquiátrico dos Estados Unidos, ilustra bem a misericórdia de Deus ao providenciar o ministério de libertação. Uma das questões mais controversas dentro do movimento carismático de hoje é a de saber se um cristão pode ser possuído por um demônio. Eu tinha recebido recentemente ensino acerca de demônios de libertação, quando comecei a trabalhar num grande hospital psiquiátrico do estado. Um dos meus primeiros pacientes foi um homem inteligente de 30 anos, que tinha passado mais de 10 anos da sua vida em alguns dos melhores centros de tratamento do país. A manifestação exterior
da sua doença era um comportamento incontrolável de atirar a cabeça contra as paredes e objetos cortantes, magoando-se por vezes com gravidade. Este comportamento ocorria independentemente do tratamento ou do seu estado de espírito. O problema tornou-se tão sério que lhe colocaram um capacete na cabeça, ataram-no à cama e pregaram a cama ao chão, no centro do seu quarto. Este jovem era bem parecido, conhecido e querido de todo o pessoal do hospital. O trágico da sua história e aquilo que me desconcertava era o seu amor por Jesus Cristo. Era cristão, professava Cristo abertamente e chorava de alegria quando passávamos algum tempo juntos a louvar, a orar e a compartilhar a palavra. No entanto, durante várias semanas, não me pude aperceber de que depois de eu ter quebrado a nossa comunhão, ele ficava num estado de raiva, chamando-me nomes profanos e tentando desesperadamente magoar-se a si mesmo. Após esses relatos, receei pela sua segurança e deixei de o visitar, contando com Deus para responder a minha oração pela sua recuperação. Contudo, o homem ficou tão abatido com a minha ausência que me senti impelida a voltar. Ao abrir a minha Bíblia para compartilhar com ele, de repente o Espírito moveu-se em mim para ordenar ao demônio que saísse. Embora as palavras que eu falei tenham sido quase inaudíveis, a reação foi imediata. Eu nunca tinha visto um ranger de dentes assim. Gritos profanos contra Cristo e expressões faciais malignas. E para além disso, embora estivesse bem amarrado à cama, o seu corpo ficou rígido e elevou-se mais de 30 centímetros acima da cama, ficando suspenso no ar. A mudança no paciente tinha sido tão repentina e violenta que fiquei com medo. Apressei-me a sair do quarto, esperando que isso acalmasse a sua reação violenta. Passaram alguns momentos até que eu me apercebesse da relação entre as palavras que eu tinha proferido, ordenando ao demônio para sair, e a reação violenta. O Espírito Santo apressou-me a regressar. Desta vez, a manifestação demoníaca não me assustou. Ordenei ao demônio para sair no nome de Jesus, lembrando de Marcos 16:17. Embora ele se continuasse a manifestar, regressei ao meu gabinete com a confiança de Cristo. Desde esse dia que este homem foi completamente liberto daquele demônio e da sua manifestação violenta. Para além disso, ele pegou na sua Bíblia e foi pelo hospital fora, dirigindo-se aos funcionários e aos doentes, louvando a Deus pela sua libertação do demônio. Investigações posteriores do hospital atestaram a libertação miraculosa. De fato, não foram as minhas orações, a nossa comunhão ou partilhar da palavra que trouxeram restauração à vida daquele cristão, mas a expulsão de um demônio, de acordo com Marcos 16:17. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.